O Prêmio Nobel de Economia esse ano foi dado para Claudia Goldin, que é uma professora da Universidade de Harvard, pelos estudos que ela fez sobre as disparidades de gênero no mercado de trabalho, principalmente as diferenças de salário entre homens e mulheres. Trabalho muito importante e é bom que a ciência econômica, o maior prêmio da ciência econômica, vá para uma mulher fazendo um trabalho sobre um tema relevante das disparidades de gênero. Mas tem uma coisa sobre o Prêmio Nobel. Você sabia que ele, na verdade, não é um Prêmio Nobel? Eu sou Pedro Faria e a nossa conversa de hoje é sobre o Prêmio Não Nobel de Economia. Vamos conversar. Bom, para quem não conhece, o Prêmio Nobel, os 5 de verdade, eles foram criados no testamento do Alfred Nobel, que era um empresário, inventor sueco. Ele inventou várias coisas, incluindo a dinamite, por exemplo. E quando ele morreu, ele deixou no testamento dele que ele queria premiar 5 destaques mundiais de 5 áreas, né? A literatura, a paz, promoção da paz, a química, física e medicina e fisiologia. Não tinha economia aqui. O Prêmio Nobel, na verdade, de Economia, ele foi criado em 1969 pelo Banco Nacional da Suécia, o Banco Central da Suécia. E ele chama Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas. O inferno, velho. E o nome dele é Prêmio em Ciências Econômicas em Memória de Alfred... Mas que inferno, velho, por que eu não consigo falar isso? E na verdade o nome completo dele é Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel. Então, eles meio que pegaram ali carona no Prêmio Nobel nos 5 de verdade e adicionaram mais um, que é o prêmio, que é o Banco da Suécia que dá. O Prêmio Nobel de Economia, ou quase Nobel, ou não Nobel, ele funciona do mesmo jeito. A Academia de Ciências da Suécia é que escolhe quem vai ganhar, o procedimento é o mesmo e tal. Mas ele tem uma história importante da gente saber, porque ele cumpre um papel ideológico numa disputa política muito relevante. O prêmio ele foi criado em 69 justamente para servir como uma arma ideológica numa disputa contra a social-democracia sueca. Os social-democratas suecos eles ficaram no poder 40 anos, de 1936 até 1976, direto. E nesse processo, eles levaram a social-democracia reformista ao máximo que a gente já viu no mundo. Não vou entrar aqui muito nessa discussão, mas só para a gente ter uma ideia, virando lá na década de 70, o governo sueco estava discutindo uma política de obrigar as empresas a distribuir lucros na forma de ações para os trabalhadores. E aí a ideia era que com o tempo isso ia fazer uma transferência da propriedade das empresas dos burgueses para os trabalhadores. O Prêmio Nobel ele vem justamente nesse momento em que os capitalistas suecos, a burguesia sueca, começa a achar que a social-democracia está indo longe demais. O prêmio ele serve justamente para roubar essa aura de ciência, das ciências de verdade, né, da física, da química, e a aura também de transformação do mundo positiva, que vem com o Prêmio da Paz, até um pouco com o Prêmio da Literatura, né, essa ideia de captar certas mudanças no mundo, certos sentimentos, né, e trazer isso para a ciência econômica e para uma vertente específica da ciência econômica, que a gente chama de economia neoclássica. A economia neoclássica, ela tem economistas de várias vertentes políticas, de esquerda, de direita, mas ela tende, por conta das suas próprias hipóteses, da maneira como ela é construída, baseada em hipóteses que facilitam a construção de modelos matemáticos e que muitas vezes são hipóteses irrealistas, que não correspondem com o que a gente vê no mundo, ela acaba favorecendo teorias que tendem para o livre mercado. Como eu disse, tem vários economistas que são neoclássicos, mas são de esquerda. Inclusive aqui no Brasil, dentro do PT, tem vários economistas assim. Mas é um tipo de teoria que historicamente favoreceu soluções de livre mercado. E é esse tipo de teoria que quase sempre leva ao Prêmio Nobel. Mesmo quando a economia neoclássica não leva o Prêmio Nobel, a tendência foi exagerada de premiar, por exemplo, pessoas que passaram pela Sociedade de Monte Pelerin, que é a sociedade do Hayek, que o Friedman participou, que são os neoliberais. Então, esses neoliberais eles não estão nessa escola que domina a economia, que é a escola neoclássica, mas eles favorecem políticas de livre mercado. Tiveram alguns poucos economistas mais de esquerda assim, e não neoclássicos que ganharam. O Gunnar Myrdal foi um, por exemplo. Ele era um economista sueco, que foi inclusive muito importante para a social-democracia sueca, para as políticas econômicas da social-democracia sueca, e ele ganhou, junto com o Hayek, quem ele detestava. Achava que era um charlatão. Inclusive o Myrdal
ganhando o Prêmio Nobel de Economia, falou que ele achava que nem devia existir isso, porque o Prêmio Nobel para Ciências, a economia não deveria estar lá. Uma outra grande injustiça do Prêmio Nobel foi a Joan Robinson nunca ter ganhado o prêmio. Joan Robinson foi uma das maiores economistas do século XX, e ela foi uma discípula do Keynes. Ela teve várias contribuições muito originais, principalmente a teoria da competição imperfeita, que escapa justamente do pressuposto de competição perfeita da teoria econômica neoclássica, que é um dos principais pressupostos que gera prescrições políticas favoráveis ao livre mercado. E ela sistematizou uma teoria da competição imperfeita, que também hoje está presente na teoria neoclássica, mas veio como uma crítica. E ela também foi responsável pela melhor crítica matematizada, formalizada, nos termos da teoria neoclássica, ao que eles estavam dizendo. E foi um debate muito longo, que chama Controvérsia do Capital, muito técnico, muito difícil de entender até para os economistas, e que, no resumo da coisa, a Joan Robinson, junto com outros economistas heterodoxos, mostraram que o edifício da economia neoclássica não parava de pé. Os economistas neoclássicos, inclusive o Robert Solow, que também ganhou o Prêmio Nobel, reconheceram, mas todo mundo fingiu que não aconteceu nada e continuaram usando o que a Joan Robinson tinha demonstrado matematicamente que não dava e estão lá até hoje. Então, por mais que a gente tenha tido alguns prêmios para economistas, digamos, meio dissidentes, o Prêmio Nobel sempre foi um instrumento para dar esse ar de cientificidade para uma vertente específica, principalmente, da economia. Então ele não é um prêmio neutro. Na verdade, o Prêmio da Paz também não é, né? Nenhum deles. O Prêmio da Paz já foi dado para o Barack Obama, enquanto os Estados Unidos estavam jogando bomba em vários países sem declarar guerra formal. E mais recentemente, só para a gente falar um pouco do prêmio desse ano, o Prêmio Nobel tem virado para um pouquinho mais longe desse tipo de teoria muito abstrata, formalizada matematicamente, neoclássica. Eles têm dado mais prêmios para a economia experimental, que tem sido uma tendência na pesquisa de economia, que é buscar decidir questões por meio da observação do que os economistas chamam de experimentos naturais ou quase naturais. Então os economistas buscam situações em que, por exemplo, duas cidades que estão ali juntinhas adotam leis muito diferentes, e aí você consegue avaliar o efeito da lei na economia sem ter o problema, por exemplo, de a lei ser ela própria resultado daquela situação econômica. Então é um ótimo lugar para os economistas investigarem as relações de causalidade. E nessa tendência também vieram 2 prêmios para mulheres. São 3 prêmios Nobel de Economia para mulheres. O da Elinor Ostrom, o da Esther Duflo, 2019, da Elinor Ostrom, começo dos anos 2000, se não me engano. E o desse ano para Claudia Goldin. E as últimas 2, a Esther Duflo e a Claudia Goldin, são justamente dessa área da economia mais experimental, mais empírica, que se afasta daquela teoria mais abstrata. E isso tem sido uma tendência, especialmente depois da crise de 2008. E desde então, né, que os economistas têm, principalmente essa escola principal, neoclássica, tem sofrido muitos ataques. E aí o Prêmio Nobel está se adaptando. Eles ainda deram, depois da crise de 2008, uns prêmios para alguns dos homens brancos clássicos lá da teoria abstrata, com hipóteses realistas. Mas nós estamos vendo uma mudança, até no prêmio que foi criado para dar esse ar de cientificidade para a economia. Mas é isso, gente. A gente tem que estar sempre atento como é que essas disputas ideológicas estão envolvidas até em coisas que parecem um prêmio de ciência, né? O prêmio de economia é mais óbvio, mas mesmo os prêmios de ciências duras, eles têm vários fatores políticos, econômicos ali por trás.